Você está no A Bola Não Para, se inscreva, deixe seu like aí, manda mensagem. A comunicação social, o jornalismo também é importante prestar serviço. Nós estamos relatando no programa, a partir da entrevista da Cristal Bezerra, atleta que foi do Pinheiros, da Seleção Brasileira, diversos outros relatos de mães e de atletas que sofreram com o ambiente tóxico da ginástica. E sofreram das mais diversas formas, infelizmente. Humilhações, agressões verbais, agressões físicas, que geraram transtornos como automutilação, bulimia e até o relato que nós trouxemos aqui no nosso canal, quem quiser pode assistir, de um pensamento de tirar a vida, né, com uma lâmina e com um coquetel de remédios, uma mistura de remédios. Então, não é um ambiente saudável. Eu tenho uma criança, tenho uma filha de 10 anos, eu não gostaria de ter minha filha num ambiente como esse. E para você que está me assistindo, cresceu muito o público ligado aos outros esportes, à ginástica. E se acontece na sua casa? E se acontece na sua família? E se acontece com alguém que você conhece? O que fazer nesses casos? Né? Estamos em contato com Rafael Paiva, advogado criminalista, pós-graduado e mestre em Direito, especialista em violência doméstica e professor de Direito Penal, Processo Penal e Lei Maria da Penha. Porque nós estamos falando de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e isso tem me preocupado muito. Doutor Rafael Paiva, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. É importante a presença de um advogado para explicar o que pode acontecer, né? Porque existe muita, infelizmente por estarmos aqui no Brasil, a sensação de impunidade. E a sensação de impunidade faz com que às vezes as pessoas não querem denunciar, às vezes não querem falar a respeito, tem medo de retaliação. Até citando o caso da Cristal Bezerra, né, que entrevistamos a técnica, está trabalhando normalmente, não foi nem que fosse afastada para ser investigado, melhor o caso, até de acordo com as notas oficiais do Pinheiros e da Confederação Brasileira de Ginástica, que iriam investigar o caso, mas ela está normalmente trabalhando tanto no Pinheiros como servindo a seleção. Vai servir a seleção brasileira também em uma outra competição ainda neste mês de outubro. Então, doutor Rafael, por favor, desses casos, assim, não sei se o senhor já teve casos envolvendo criança, adolescente ou pré-adolescente, o que poderíamos orientar aquele que está assistindo a gente aqui para como fazer e buscar, sim, o porquê não, que elas possam se sentir amparadas perante a lei, doutor. Um abraço ao senhor, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. Fred, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Esse tema realmente é da mais alta valia, importantíssimo, especialmente nesse momento em que tem tantas crianças, tantos jovens buscando essa carreira no esporte, o que eu particularmente acho essencial. Uma vida no esporte ajuda a formar o caráter dessas crianças, para que elas se tornem crianças que saibam trabalhar em equipe, saibam trabalhar com a derrota, com a vitória. O esporte é uma ferramenta, eu entendo até que fundamental na formação de jovens e crianças, e aqui no Brasil nós somos bem negligentes com relação a isso. Isso deveria mudar, mas agora temos um movimento de aumento de interesse de crianças, de adolescentes, na prática de esportes que até então eram até desconhecidos da grande maioria, né, como atletismo, ginástica. Isso é muito bacana. Porém, isso joga luz num assunto também extremamente perigoso, que é justamente como é que se lidam com essas crianças nesses ambientes de alta competitividade, né? Então a gente vê, até estava assistindo um tempo atrás, numa viagem, o filme da Serena Williams, lá o Rei George, né, do pai delas, e fala muito sobre essas questões de violência e de alta competitividade, que realmente existe no esporte isso, e a gente tem que saber um limite. Agora, uma coisa é você lidar com um ambiente onde a competição é muito alta, outra coisa é lidar com criminosos. Então, a linha ela é bastante tênue, e muitas dessas pessoas envolvidas com a formação, com o treinamento desses jovens atletas, acabam descambando para atividades criminosas. E isso é muito grave, porque além de afastar essa criança do real motivo
pelo qual ela procurou o esporte e todas aquelas características boas que eu acabei de mencionar aqui, pelo qual o esporte é importante para a nossa sociedade, para as nossas crianças, é fato que quando uma criança se depara com um ambiente tóxico, com treinadores, com gestores que são criminosos, isso joga uma pá de cal no sonho de muitas crianças. E nós sabemos que existe isso. Então, o que diz a lei com relação a essa prática esportiva por crianças e adolescentes? Elas podem praticar? Podem. Podem receber por isso? Podem, na forma de uma bolsa aprendizado. Isso é permitido. Só que tem que ser garantido a essa criança, convívio familiar, importantíssimo. 2, acesso ao ensino. Então, para que uma criança, um adolescente, estejam praticando esporte de forma profissional, é importantíssimo que ela esteja... Importantíssimo não, é imprescindível, é uma regra, uma obrigação que ela esteja matriculada e frequentando o sistema de ensino. E 3, assistência médica também. Então, esses 3 pilares são fundamentais. O que eu posso dizer para pais de crianças que estão inseridas nesse meio? Que fiquem atentos, que conversem com esses treinadores, que estejam presentes, porque o que a gente vê na prática, Fred, é que muitas vezes essas práticas abusivas, elas acontecem justamente onde há uma ausência do pai, uma ausência da mãe. Então, o treinador, ele já sabe qual que é a criança mais vulnerável, aquela que tem menos apoio em casa. Não tem rede de apoio. Essa é a vítima principal dessas pessoas. E sim, existem relatos de agressões verbais, isso muito, não é admitido. Esporte tem competição, mas competição é o contrário de ofensa. Pelo contrário, é de incentivo. 2, então, assim, só para voltar nesse tema, claro. Pais, não minimizem essas condutas, porque é natural, né? A gente pensa assim, está num ambiente competitivo, então faz parte essa cobrança exagerada. Cobrança é uma coisa, ofensa é outra coisa. E essa pessoa está passando para essa criança um recado errado, que não tem nada a ver com o esporte, que é belíssimo. 2, muitas vezes esses treinadores descambam para uma práticas até piores, como ameaças, como perseguição, como lesões físicas. E aí, nesse caso, você vê que vai agravando a situação. Existem casos, Fred, de abuso sexual. Tem. Então, aliás, doutor, só interromper, numa das entrevistas houve um relato de assédio sexual, inclusive, e só interrompendo mais um pouquinho, para continuar a linha do raciocínio, para não perder a linha, só em relação, às vezes, de acesso aos treinos, há relatos, inclusive das entrevistas que eu fiz, que o próprio treinador proíbe a presença dos pais dentro do ginásio. Acredito eu, que exatamente para que eles não sejam testemunhas da prática que ele faz. Pode não ser com o filho desse pai ou dessa mãe que foi afastado do ginásio, mas com outras crianças, por exemplo. Exato. É uma situação complicada, porque o argumento desses treinadores é que muitas vezes a participação de pais ali naquele momento acabam por impedir... Atrapalhando. É o pai de Miss, né? Que acha que a filha é o melhor de todo mundo e que está sendo tolhida, está sendo... Mas eu entendo que a gente tem que achar um meio termo, né? E até convoco aqui os pais de crianças que atuam nos clubes, né, enfim, nessas atividades esportivas. Seria muito bacana se eles se organizassem, né? Então, uma organização de pais ali para acompanhar, um representante que pudesse estar presente, porque às vezes todos os pais é um problema, mas às vezes um representante ajuda a entender a dinâmica do esporte, dos treinamentos, e a gente tem que levar em consideração que nós estamos lidando com crianças e não com adultos. Então são crianças, elas estão tendo o caráter moldado, as práticas sociais moldadas ali. Então, infelizmente, por mais que atrapalhe o rendimento, é importante que tenha algum tipo de supervisão, principalmente quando a gente está falando de criança,
né? Porque um abuso ali é possível, muitas vezes não tem testemunhas e são gravíssimos. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o que fazer quando a gente se depara com uma denúncia dessa, porque muitas vezes você precisa também, pai e mãe que está ouvindo a gente, você precisa dar essa abertura para o seu filho, para ele saber que ele pode te contar o que acontece. E diante de uma denúncia dessa, primordialmente, você tem que relatar ao clube. Então, primeiro ponto, relatar de maneira formal. Não adianta procurar o treinador e conversar com o supervisor. É importante que você faça uma reclamação formal para o clube, e os clubes têm que ter um sistema ali de compliance para entender o que está acontecendo, evitar abusos e ter mecanismos de retirada, de afastamento de treinadores ou educadores físicos que tenham denúncias dessa magnitude, tá? Até mesmo para preservar o clube, porque o clube que é conivente com essa conduta, ele não necessariamente responde criminalmente, tá? Mas ele pode vir a responder civilmente, com indenização, inclusive, e punições também administrativas a esse clube. Agora, além de você denunciar o clube, o que eu considero a primeira providência, é importante que você busque a justiça. E aí você pode fazer isso de duas formas. Você pode registrar um boletim de ocorrência, que é a forma mais barata e mais rápida, mas não é a mais eficiente. Registrar um boletim de ocorrência, a polícia tem que registrar um boletim de ocorrência, é obrigatório, tá? Então, muitas vezes acontece na delegacia o que, entre aspas, a gente chama de chute de ocorrência. Então, o policial não quer registrar a ocorrência, ele é obrigado a registrar a ocorrência. Pode registrar fisicamente na delegacia ou online. O delegado de polícia tem que instaurar um inquérito policial e esse inquérito policial, então, passa a ser supervisionado pelo Ministério Público. Se essa família tiver mais condições, um outro caminho também possível, que muitas vezes é mais efetivo, é ir direto ao Ministério Público e fazer uma denúncia com provas, tá? Ao Ministério Público, com as provas que você tiver. No mundo ideal, você tem gravações, imagens, tem conversas de WhatsApp também servem? Conversas de WhatsApp também servem? Sim. Inclusive, com relação à conversa de WhatsApp, a minha recomendação aqui, que é uma dica de ouro, tá? Para quem está ouvindo a gente, existe na justiça um entendimento de minimizar a prova do WhatsApp, especialmente do WhatsApp web. Por quê? Ela é facilmente manipulada, né? Então, qualquer programador, no primeiro dia lá de estudo, consegue entrar lá e mudar a mensagem. Porém, existe um caminho barato e um caminho rápido. Os dois levam a mesma solução, que é você validar a prova do WhatsApp. O caminho caro é uma ata notarial. Você vai num cartório de notas, leva o seu celular para um tabelião, ele vai ler e vai fazer uma ata notarial. Isso é caríssimo. Assim, caríssimo, coisa de 4 linhas se tornarem R$800. É caro. Agora, o caminho barato, que também tem validade, é você usar aplicativos, sites de verificação. Um exemplo deles é o Verifact. O Verifact é utilizado pela justiça em muitos estados, pela polícia também, como uma ferramenta de validação. Então, basicamente, ele vai gravar a sua tela, ele vai pegar todos os metadados e vai validar, no sentido de que, olha, essa conversa não foi manipulada. E isso é importante, para você ter a validade dessa prova do WhatsApp, tá? Levar essas provas para o Ministério Público, e o Ministério Público tem a obrigação também de instaurar um inquérito ou um procedimento de investigação dentro do próprio Ministério Público para que sejam apuradas essas denúncias. Isso é importantíssimo, tá? É imprescindível que a família tome essas providências para justamente dar start, dar início a uma investigação, para que se apure se aquilo verdadeiro ou não, e se for verdadeiro, que o responsável pague com o máximo rigor da lei. E a preocupação, às vezes, e eu tenho conversado com muita gente, né, Rafael, muita gente quer se manifestar de forma anônima porque tem medo de retaliação, o filho ainda está na ginástica, ou a filha está na ginástica, tem o sonho, né, de se tornar aí uma Rebeca, uma Flávia, uma Jade, estar na seleção, dar entrevistas, né, o lado bom do esporte, né, de conquistas e tal.
O que a gente pode, de que forma a gente pode falar para encorajar essas pessoas que têm medo de retaliação? Porque o que eu venho percebendo, doutor Rafael, e não sei se o senhor acompanha tanto o esporte, mas assim, o que eu percebo em relação à ginástica, que é um mundo muito fechado e que eles se conversam. Então, ou seja, aquele professor que não está dentro da linha, conversa-se com os outros que também não estão dentro da linha. E eles vão se conversando, se falando e se protegendo para que as coisas não cheguem. Uma das mais citadas nas minhas entrevistas mudou até o telefone para não ser encontrado. Então, assim, a gente percebe que é uma coisa fechada e se protegem, não atendem. Os clubes também são fechados. Existe no Paraná o Centro de Excelência, que foi a primeira que recebeu a ginástica, que foi a seleção permanente ali, Centro de Excelência da Ginástica do Paraná, onde a gente não consegue falar com os representantes. Eles não atendem. A gente entra em contato, responde com pessoas, eles não atendem, não dão retorno, nem para falar, se defender, falar, não é verdade, ou acontece. Supervisoras também, coordenadoras técnicas, vendo a cena, as agressões, observando e não tomando nenhuma atitude. Ou seja, se você não fazendo nada, você está validando o que está ocorrendo. Então, para aquele que está assistindo a gente, Rafael, e que tem um certo receio, tem medo de retaliação, o que dá para a gente tentar? Eu sei que o mundo ideal fala assim, não, vai lá, faz e faz, mas o que dá para, o que a lei pode, de certa forma, ajudar esses pais a terem aí uma justiça? Porque o que eles querem? Que o filho esteja num ambiente saudável, que esses maus profissionais sejam afastados, ou, quem sabe, demitidos, mas não estejam nesse ambiente da ginástica, que começa muito cedo, já criança com 6 anos, entendeu, Rafael? Então é uma coisa muito triste, cara. Eu tô vendo cada relato que realmente gera uma indignação. Então, o que você pode falar, por favor? Desculpa estender, mas é porque eu recebo muita reclamação, não vai dar em nada, eu tenho medo, é retaliação. Porque eu sugiro também procurar a polícia, procurar um advogado, né? O que você pode falar, por favor? Bom, esse é realmente um tema bastante sensível. Existe possibilidade de se fazer uma denúncia anônima? Existe. Diz que 180, você faz uma denúncia anônima e essa denúncia anônima deveria ser apurada, mas sem provas fica muito complicado de você conseguir realmente o que você espera, que é um afastamento, uma condenação e que realmente seja feita a justiça. É possível? É. Se você de repente tiver provas do que está acontecendo e você não quer se expor, você pode fazer uma denúncia anônima. A denúncia anônima, ela é segura, tá? Então você não vai ser exposta num processo, nem que vire um processo, mas ela tem uma efetividade muito menor também, tá? O que eu considero que é uma solução mais sadia, até a longo prazo, eu sei que isso é difícil, Sim. mas por isso que eu bato na tecla dos pais se organizarem, né? Porque uma coisa é uma criança fazer a denúncia, outra coisa é ter uma associação de pais ali que estão juntos, estão acompanhando, tem uma, duas, 3 denúncias, aí fica muito difícil, até mesmo para o clube, passar aquele pano, sabe? Fica difícil o nome dessa pessoa denunciada com provas, evidentemente, não pode ser uma denúncia falsa, mas uma denúncia verdadeira, o próprio nome dessa pessoa fica marcado negativamente no meio, porque por mais que sejam fechados, aquele negócio, né? Quando o bicho pega mesmo, ninguém fica. Então, a partir do momento em que a gente começar a colocar os pingos dos is e realmente começar a ter uma punição, 2, 3, eu tenho certeza que vai moralizar mais essa situação. Então, como você mesmo disse, hoje em dia é difícil alguém denunciar, porque todo mundo passa pano para um, passa para outro, é amiguinho de um, amiguinho de outro, e meio que ele se protege numa bolha. E isso favorece o quê? A prática de condutas ilícitas. Então, quando a gente tem realmente uma postura mais agressiva, no sentido da denúncia ter fundamento, ser levada para frente, eu tenho uma percepção de que essa situação do esporte vai diminuir. Porque também, né, Fred, não adianta a gente passar e varrer a sujeira para debaixo do tapete, isso vai continuar acontecendo. Sim. E tudo bem,
Vai acontecer, isso acontece em outros esportes, acontece em todos os países, né? Se você pegar, até em filmes de Hollywood, se fala muito dessa questão da relação do jovem, da criança com o esporte, com treinadores abusivos, né? Abusivo, levando em consideração aqui que abusivo é diferente de rigoroso, né? Você ser rigoroso, eu acho que é uma postura aceitável dentro do esporte. O esporte, ele exige disciplina. E a criança tem que aprender a disciplina desde cedo. Mas você tem que saber identificar o que é o rigor, o que é disciplina, do que é o crime. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Ofensa não tem nada a ver com disciplina. Você não ofende alguém para disciplinar ela, né? Agora, você exigir resultados, você aplicar punições previstas no estatuto de um clube, por exemplo, aí ok, eu acho bacana, acho interessante. Mas passou dessa linha, a gente tem que moralizar essa situação. Porque isso não acontece, Fred, com o que você sabe muito melhor do que eu, com o que acontece com o futebol hoje. O futebol brasileiro hoje está desmoralizado. Você tem as denúncias ali, todas essas acusações, desmoralizado, porque no futebol a gente foi deixando acontecer, vai acontecer isso, acontece aquilo, e desmoralizando. E quando a gente fala de um país mais rigoroso, mais sério, como os Estados Unidos, por exemplo, onde também tem problemas, não é um mundo da fantasia, não. Existem problemas, mas ali o esporte é mais levado a sério. E o esporte é uma ferramenta fundamental para nossas crianças. Se nós queremos ter um país mais sério daqui a 10, 20 anos, podem apostar. Isso passa pelo esporte, não é necessariamente pelo futebol. Eu fico muito feliz de ver esses movimentos. E esses atletas, eles são desbravadores. É muito bacana você ver que o Brasil hoje não precisa mais ser só o país do futebol. Que, aliás, acho que nem é mais futebol. Não, o futebol ultimamente está passando vergonha. Não é do futebol, mas nós podemos ser o país do atletismo, da ginástica, da natação. Nós temos tantos atletas bons, né? Nós somos um país muito grande, do judô, né? Um país tão grande, com tantos talentos. Se a gente tiver a preocupação, né, como sociedade, como governo, de trazer essas crianças para o esporte, eu não vejo prejuízo. Mesmo que essa criança não vá seguir no esporte, tá? Porque é evidente que de cada 1.000 pessoas, 2, 3, sei lá, 10 vão despontar e vão seguir. Mas todas aquelas 1.000 crianças que passaram pela disciplina do esporte, com certeza vão ser profissionais nas suas áreas de atuação, como advogados, como professores, como médicos, muito melhores do que se elas não tivessem esse contato com o esporte. O esporte transforma vidas, e aqui no Brasil sempre foi levado como uma brincadeira, como mais ou menos, né, esportista e tal, mas é fundamental que a gente tenha essa preocupação, e já que a gente está crescendo nesse ponto, vamos crescer da forma certa. Vamos moralizar, vamos limpar essas pessoas que praticam crimes. Crime é inadmissível. Rigor é bacana. E doutor Rafael, então, por falar crimes, o profissional, professor, o treinador responsável por uma equipe de ginástica que tem condutas da agressão verbal à física, e chegamos aí, infelizmente, até o assédio sexual, mas todos esses, o que pode acontecer com esse profissional, homem ou mulher, esse técnico que comete qualquer tipo de violência verbal, física, assédio, perseguição, cobrança excessiva, tudo que é reprovável no esporte. Eles colocam na conta do alto rendimento, mas o alto rendimento, a gente sabe que não é saúde porque o atleta convive com dor. Mas o alto rendimento Sim. não é tapa na cara, não é xingamento, não é ofensa. Isso não é alto rendimento. Quem coloca na conta do alto rendimento usa de uma forma até covarde para justificar esses atos. Mas o que criminalmente, para quem está assistindo a gente, se for comprovado que a pessoa fez ou segue fazendo em relação a condutas de técnicos e treinadoras, o que pode acontecer? O primeiro passo é uma investigação. Então, seja uma investigação na polícia ou pelo próprio Ministério Público. Então, vão se apurar os fatos, né? Vão se levantar as informações, ouvir testemunhas, ouvir a vítima, ouvir o investigado, para verificar se existem realmente provas de que aquilo aconteceu, né? Havendo uma investigação bem sucedida, o próximo passo são essas pessoas serem denunciadas na justiça.
E aí, cada qual vai responder pela sua própria conduta, tem que ser comprovada, tá bom? E aí, as punições são as mais diversas. Nós temos desde crimes contra a honra, que são crimes menores, muitas vezes tem uma pena de 1 mês de detenção, ninguém vai preso por uma injúria, por uma ofensa. Mas isso pode ir avançando, né? Então, uma lesão corporal, por exemplo, já é uma pena maior. Um assédio sexual é maior ainda. Então, vai depender do tipo de processo. Por exemplo, nos crimes contra a honra, né, que são os crimes de calúnia, injúria, difamação, aqui a família tem que estar mais atenta, porque esses são os crimes que nós chamamos de crimes de ação penal privada. Ou seja, o Ministério Público ele não vai agir a não ser que a vítima queira. E a vítima tem que propor uma queixa-crime nesse caso, contratar um advogado e ingressar com uma queixa-crime. O crime de ameaça, por exemplo, um outro crime, é um crime de ação penal pública, ou seja, é o Ministério Público que vai propor a ação, mas depende da representação da vítima. Ou seja, a vítima tem que ir lá na delegacia e falar assim, ó, eu quero que o fulano seja processado e julgado pelo crime de ameaça. Outros crimes, como maus tratos, por exemplo, ou mesmo a lesão corporal já também depende de representação, mas os maus tratos ou o assédio sexual, aí são crimes de ação penal pública. Então, para cada crime, vai ter um processo diferente, tá? Para cada crime, tem um trâmite diferente, tem uma pena diferente. Agora, basicamente, o caminho é esse. Se faz uma investigação, se apura o que está acontecendo, se tiver elementos, vai para a fase judicial e aí pode ter uma punição. E eu ainda defendo só que isso vai depender de um esforço coletivo um pouco maior. Esses profissionais que carregam processos na justiça desse tipo de natureza, eles têm que ser afastados pelo clube, pelas associações, claro, sempre garantindo o contraditório, a ampla defesa, que são princípios basilares da nossa República, mas, havendo um processo criminal, o primeiro passo é o afastamento, porque aí entra naquele negócio da vingança, né? Como que você vai deixar o seu filho sendo treinado por uma pessoa que responde um processo de abuso sexual contra uma outra criança na justiça? Não tem cabimento. E aqui entra principalmente a responsabilidade dos clubes. Então, existe um processo, comunique o clube. O clube muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Comunique, junte lá o processo, se não for sigiloso, peça o desligamento, o afastamento desse profissional. É evidente que quanto mais famoso o profissional, é mais difícil esse afastamento, né? Porque existe toda uma aura ali de campeão, de grande treinador, mas não tenham medo. Se isso for um movimento organizado, com provas, fundamentado, vocês vão vencer essa batalha. E quem tem que se retirar do esporte não é a criança. Quem tem que se retirar do esporte é a pessoa que abusa do seu poder para praticar crimes. E em relação a gestores, coordenadores técnicos que veem a cena, né, e não falam nada, clubes que sabem das condutas e também não fazem nada, o que pode acontecer? Claro, citando tudo, sendo comprovado, investigado, comprovado, e aí entendendo-se que realmente aconteceu, né, deixando claro o amplo direito de defesa, o contraditório, tudo conforme rege a nossa Constituição. O que pode acontecer? Com o clube que sabe dos casos, dos gestores, coordenadores da modalidade que sabem do caso e nada é feito. Bom, são os famosos negligentes, né? Com relação ao clube, eu acho que a principal responsabilidade que nós temos hoje é a possibilidade de uma indenização. O clube, ele é responsável pelaquela criança. E principalmente se a gente fala de criança, crianças de 6 anos, por exemplo. Os clubes, os treinadores, gestores, eles são garantidores daquela criança. Então, eles têm que garantir que aquela criança, naquele momento, eles tenham um tratamento digno, né? Se a escola, obviamente, toma conhecimento de uma prática e toma as providências, muito bom para ela. A chance dela ser responsabilizada existe, mas é menor. Agora, com relação aos clubes, gestores que sabem e nada fazem,
eles têm que ser responsabilizados, tá certo? Não vou pegar exemplo do clube, que é uma pessoa jurídica, né? Mas vamos pegar um gestor, um supervisor, por exemplo. Se ele tem conhecimento de que acontece e ele nada faz, eu entendo que ele tem que responder pela omissão, porque ele tem a obrigação, são crianças que necessitam de estarem regularmente sendo atendidas. Se ele nada faz, e isso gera consequências para a criança, ele, no meu entendimento, responde pela omissão. Tá? Omissão pelo quê? Não é pelo crime de omissão de socorro. Sim. Tá? É pelo crime praticado. Então, se, por exemplo, se um gestor tem conhecimento de que uma criança está sofrendo assédio sexual por parte do treinador A e ele nada faz, eu entendo que ele responde pelo mesmo crime pela omissão. Isso é uma consequência prevista no nosso Código Penal. Quando que é previsto? Quando ele tem o dever de agir e não age. Então, quando está vendo uma criança sofrer algum tipo de abuso e nada faz, ele tem que agir. Agora, o que seria muito interessante também seria a gente pressionar as associações, né, essas organizações que regem esses esportes, para que haja uma punição administrativa, né? Então, um profissional tem um processo dessa magnitude sendo investigado, ele tem que ser afastado. Sim. Isso é ponto principal, tá certo? Porque eu tive relatos, né, doutor, que assim, o técnico está agredindo fisicamente um atleta, e o atleta olha para cima onde fica o supervisor está observando e nada faz. Então, assim, por isso que a pergunta, porque já houve um relato nesse sentido, com essa situação, e que não é uma situação única. Sempre está vendo isso e corrobora, entendeu? Fica quieta, não faz, Sim. aceita, entendeu? Então é importante para depois deixar ciente aqueles que estão sendo omissos que eles podem responder por isso também, né? Podem sim, podem e devem, porque E tem a obrigação de agir. E o senhor citou uma coisa muito, assim, 3 pontos muito interessantes que é isso que a gente vem citando que não acontece. Convívio familiar, a criança ter o convívio familiar. São várias horas de treino de ginástica, 2 períodos, maçante, puxado. Escola, a educação, todas as crianças, doutor Rafael, que eu conversei, crianças não, agora já jovens, né, 20, 22 anos de idade, tiveram déficit de aprendizado, tiveram dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, tiveram dificuldade de relacionamento, porque ficou retardado a sua educação. Ela não teve chance, ou às vezes ela tem o ensino, ela tinha que sair mais cedo, ela ficava 1, 2 horas no máximo na escola, e nem fazendo direito o estudo. E também assistência médica, porque muitas falaram que tem clubes que não têm uma recuperação física. Tem esse caso aí de criança rompendo o ligamento de joelho, contusões gravíssimas de ombro. A própria Cristal que eu entrevistei, bíceps, caiu o bíceps direito, ela tem tanto que ela não recuperou com cirurgia, foi recuperando treinando, cicatrizou de um jeito que o bíceps caiu, ou seja, ela não tem nem força para fazer mais a ginástica. Então, assim, olha quanta coisa, doutor, que realmente o negócio não é fácil. Não é fácil. E essas 3 condições, requisitos, são as mais básicas, tá? A criança, ela tem que... Isso vale para criança atleta, criança atriz, ator, criança... Qualquer tipo de criança. Ela tem o dever de frequentar o estabelecimento de ensino. Eu digo até mais. O certo é que se frequentasse com excelência, né? Você quer praticar esporte, você tem que estar com notas boas. Você tem que ter presença nas aulas. Isso, para mim, deveria ser fundamental. O que a lei obriga é estar matriculado e frequentando o estabelecimento de ensino, público ou privado. Mas isso é importantíssimo, tá? Outra coisa, você citou um ponto importante aí, a gente precisa que os pais façam a cobrança desses serviços para os clubes. Então, até no momento de assinar os contratos, é muito importante que os pais tenham a assessoria de um advogado que vai analisar esse contrato, vai poder negociar com o clube. E muitas vezes, o que acontece? Que esses contratos são intermediados por, vou usar uma palavra aqui redundante, mas por intermediadores que não são advogados. Então é o olheiro, tem uns nomes lá que eu esqueci o nome. São as pessoas que fazem são os agentes, né? Os agentes do esporte. E esses caras, eles só têm uma única preocupação:
Preocupação é ganhar dinheiro. Exatamente, é ganhar dinheiro. Então, eu conheço vários, né? Do futebol, por exemplo. Então, eles têm 10, 20, 30 atletas que eles agenciam, eles já sabem que desses 30 atletas, 29 vão para o esgoto, não vão ter futuro e não vão ter nenhum tipo de assistência, são crianças, tá? E uma talvez dê certo, ou dê certo. Então, eles trabalham com a quantidade, só que a gente tem que moralizar isso. Mesmo que você precise do agente, porque eu acho que o agente hoje em dia é a ponte entre os clubes e tudo mais, é importante que a família tenha assessoramento de um advogado. É claro que num país como o nosso, de extrema desigualdade, de muita pobreza, a gente tem muitas famílias que não têm condições de ter um advogado. E aí, nesse caso, por isso que esse conteúdo que nós estamos fazendo aqui hoje é importante. Para você saber, você está assistindo essa live, esse vídeo, para você saber quais são os direitos e você cobrar também o clube. Viu alguma coisa de errado? Faça denúncia. Por quê? Porque isso vai gerar consequências lá na frente. Então, muitas vezes a família é muito pobre e não tem condições de ascensão social e até vê nesse jovem atleta uma possibilidade de ascensão, uma escada para uma nova classe social, e acaba aceitando, muitas vezes comprometendo a vida dessa criança para a vida toda. Isso acontece não só com atletas, com atores, atrizes também, músicos. Então, sempre quando há essa exploração do trabalho infantil, é preciso ter muito cuidado. E também faço aqui, dou uma puxada de orelha no próprio Ministério Público, né? Porque o Ministério Público ele é responsável por essas crianças. Uma das funções institucionais do Ministério Público é zelar por essas crianças. E nós não estamos falando necessariamente de um clube da esquina, né? Tem muitos clubes grandes em São Paulo que sofrem sequer uma fiscalização do Ministério Público. Inclusive, muitas vezes, tem muitos promotores que são membros do clube e veem a situação acontecendo e não fazem nada. Então, você vê, a gente precisa puxar, cobrar também, porque o Ministério Público é o órgão responsável por fazer essa fiscalização, por entender, por ver os contratos. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um advogado. Então, essas pessoas precisam dessa ajuda, e essa ajuda gratuita tem que vir de um órgão que é muito bem pago para isso. E, doutor Rafael, já e agradecendo muito, e essa conversa exatamente esse foi o meu intuito, de esclarecer, dar força àqueles que querem fazer denúncias, de como proceder, que às vezes está perdido, está vendo o filho aí, poxa, mutilando, bulimia, indo mal na escola, se revoltando em casa. Poxa, você tem 300 problemas na cabeça e você não sabe o que vai fazer, né? E você está vendo que o sonho do seu filho, que é seu sonho também, indo pro buraco, né? Virando um pesadelo. Então, esse foi o intuito de trazer essa linha para as pessoas terem um norte, uma direção para o que fazer, ou pelo menos incentivar para que se denuncie, para que falem sem medo de retaliação. Tem formas já citadas aqui no clube, tem o anonimato, que não tem a mesma força em alguns momentos, mas também é uma forma, juntar mais pessoas e fazer denúncias, ganha-se aí uma força muito maior, tudo foi explicado aqui. E eu agradeço muito. Mas só aproveitando, eu vi que o senhor, em relação à Lei Maria da Penha, e a gente está vendo no esporte aí, principalmente no futebol, vários casos aí de ex-namorada, namorada, fazendo denúncias. Umas verdadeiras, outras não. Como que o senhor vê isso, a importância da denúncia, exatamente isso que a gente está mostrando, né? Da denúncia ser feita, e também essas falsas denúncias, doutor, que acabam enfraquecendo exatamente o movimento. Quando a gente fala em Lei Maria da Penha, é muito importante que a gente tenha a consciência de que nós temos, no Brasil, uma das leis mais avançadas, arrojadas, no que se refere ao combate à violência doméstica. Nós tivemos até uma mudança hoje, né? Ontem ou hoje, publicada uma lei aumentando as penas, por exemplo, do feminicídio, que passa a ser o crime com a pena individual mais grave dentro do nosso Código Penal. Então, é uma lei muito boa. É evidente que a gente não pode ter nenhum tipo de denúncia falsa. Existe? Existe. Para a pessoa que pratica uma falsa denúncia, existe punição, tá? A punição é grande.
o crime de denunciação caluniosa. Então, a mulher que faz uma denúncia falsa de agressão física ou qualquer tipo de agressão, ela vai responder por esse crime de denunciação caluniosa, tá? Mas veja, é diferente de não provar o crime de ser uma denunciação caluniosa. Em muitos casos, a mulher não consegue comprovar o crime. Então, vai depender aqui de uma análise individual, do caso a caso, mas sim, as falsas denúncias, a gente sabe que elas existem e elas só ajudam os agressores, né? Porque eu sou homem, né? Assim como você, tenho um filho homem, tenho 2 filhas mulheres e um filho homem, né? E o que eu falo para o meu filho homem, e claro, para as mulheres também, falo muito para elas que o mundo é muito complicado, difícil, mas para o meu filho homem, que já tem uma idade boa, tem 19 anos, eu digo para ele o seguinte: olha, você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você faz, porque hoje em dia está muito perigoso, né? Claro, não estou aqui, deixando bem claro, deslegitimando a luta da mulher, até porque eu trabalho com isso, defendo mulheres que sofrem agressão. Mas, toda vez que uma mulher faz uma falsa denúncia, ela está descredibilizando todo o movimento de mulheres que realmente precisam de ajuda, né? Então, as mulheres que fazem falsas denúncias, elas têm que ser punidas no rigor da lei, sem sombra de dúvidas. Só que isso vai competir individualmente no caso a caso, né? Se ficar provado que a mulher mentiu para prejudicar, a responsabilidade é alta. A pena chega até 8 anos de prisão, tá? Entendi. Tem que ser dessa maneira até para não se estragar a vida sem se comprovar, né, de fato o que aconteceu, né? E, doutor, só para encerrar, eu estava esquecendo, e é importante essa pergunta, porque assim, como o mundo da ginástica é fechado e as pessoas têm medo de denunciar, normalmente elas têm falado comigo já encerrando a carreira, ou seja, estão fora do meio. Encerraram, tiveram acabado, decepcionou, saiu. Até quanto tempo que é o prazo que dá para vocês denunciar alguém por atos passados? É possível, não é possível? Tem um prazo, tem uma data? Ou serve para se juntar a denúncias que vem acontecendo para se mostrar que é um histórico criado? Como que funciona nesses casos? Depende do tipo de crime, tá? Por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, o prazo é de 6 meses, tá? Então, o prazo para você denunciar é de 6 meses. Se você não propor a queixa-crime em 6 meses, acabou. Outros crimes, ameaça, por exemplo, também é um crime, tirando a ameaça agora da Lei Maria da Penha, tá? Que aí já é uma outra regra. Mas a ameaça, entre aspas, comum, standard ali, é uma ameaça que depende de representação. Então, um prazo também de 6 meses. A lesão corporal dolosa leve, tirando da Maria da Penha, que é uma outra regra, também é prazo de 6 meses para representação. Então, esses crimes são os principais crimes, né? Calúnia, injúria, difamação, ameaça, lesão corporal dolosa leve, 6 meses para você representar, tá certo? Tá. Agora, se nós estivermos falando de um crime sexual, por exemplo, aí não tem esse prazo. Existe um prazo prescricional, que aí é muito maior. E aí vai depender do tipo de crime, tá? Pode chegar até 20 anos o prazo prescricional, em alguns casos, tá certo? Só que, um detalhe importantíssimo, casos de abuso sexual que envolvam crianças, esse prazo que eu falei que pode chegar até 20 anos, ele começa a contar a partir do momento em que a vítima fez 18 anos de idade, tá? Então vamos imaginar uma menina que é abusada por um treinador quando ela tem 14 anos, certo? Esse prazo prescricional só vai começar a contar para ela a partir do momento em que ela completar 18 anos. Então, dos 18 anos, aí coloca lá, às vezes é 10, 20 anos, mas são crimes prescricionais, o prazo é mais dilatado, um prazo mais esticado. Agora, se for esses crimes, entre aspas, tá? Bem entre aspas, menores, como calúnia, injúria, difamação, ameaça, lesão corporal, aí o prazo de 6 meses ele é decadencial, um prazo muito importante. Tá. Mas, por exemplo, aquela que passou por tudo isso e agora já é uma adulta e resolveu falar agora, a denúncia também cabe. Pode ser não valer criminalmente, mas de uma certa forma a denúncia vale se ela conseguir comprovar, por exemplo, e mostrar a culpa da pessoa. De certa forma, pode acontecer algo a esse personagem, ou treinador ou treinadora, Rafael?
Essa é uma boa pergunta. Vamos imaginar uma situação onde o crime já prescreveu, mas mesmo assim a vítima quer denunciar. Ela pode? Pode. E deve. Ela vai ter responsabilização por isso? Não. O fato é que não vai ter um processo. Se for decretada a prescrição do crime, esse treinador não vai ser mais processado por isso. Mas essa vítima que fez a denúncia tardia, ela não responde por isso também, desde que seja verdade, Claro. desde que ela tenha provas. Se ela tiver provas, ela pode fazer a denúncia sim. Isso acontece bastante, né? A gente vê até, puxando aqui o caso dos Estados Unidos, né? Do P. Diddy, por exemplo, esse caso está tomando conta da mídia, tem muitos crimes ali que até já prescreveram, da década de 90. Só que as vítimas podem vir, e até para corroborar uma conduta, pode ser vistas como testemunhas do que aconteceu. É claro que não vai poder haver uma condenação por isso, mas é importante, corrobora a versão de jovens atletas e ajuda a entender o contexto da situação, né? Por isso que eu digo, você pode perceber que esses tipos de crimes, eles só ganham relevância mesmo quando tem mais de uma vítima. Então, normalmente é uma que tem a coragem de denunciar, e aí vem o batalhão atrás para fazer as denúncias também, porque é isso, né? É o medo de fazer sozinho, então mas precisa ter alguém para fazer, porque aí as denúncias vêm corroborando, é muito bom. Eu tenho um caso aqui no escritório de um cara que nós conseguimos a condenação dele por estupro de vulnerável. Então, ele levava a criança no carro, era motorista, né? E abusava da criança. Nós conseguimos a condenação dele, e depois disso, ele já conseguiu outras 4 condenações, de outros 4 casos também, alguns a gente atua, outros não. Por quê? Porque ficou assim, como posso dizer, sabe esse terno aqui, né? Tá limpinho e tal. Caiu um pouco cocô de pomba aqui, aí para cair os outros é muito mais fácil, sabe? Então aí perde a peça mesmo. E aí o que acontece normalmente é isso daí. Quando tem uma primeira, o resto vai, que é uma beleza. E é isso que está acontecendo, né? Eu fiz uma entrevista com a Cristal e a partir dessa entrevista são inúmeros relatos, não são poucos, até me assustou de tamanho. Eu achei, claro, que não era um caso isolado, mas eu não achava que era normalizado. E o que eu estou percebendo hoje, infelizmente, que é normalizado na ginástica, é isso. E na ginástica de hoje, não é de lá de trás. Lá de trás tinha, o do presente tem, e se a gente não fizer nada, do futuro vai ter. Então, é por isso que a gente está tentando melhorar o ambiente da ginástica de alguma forma. É uma forma de eu contribuir para a área que me ajudou a ser jornalista esportivo, então eu contribuo de uma certa forma para tentar ajudar a melhorar, porque você vê crianças sofrendo. De adulto já é ruim, você imagina criança. Para mim, mexe muito mais, então. Um absurdo. É um absurdo. Mas, doutor Rafael, poxa, muito obrigado pela conversa, pelo papo. Tomara que essa conversa incentive aí as pessoas a poder denunciar. Vamos melhorar esse ambiente da ginástica. Eu acho que é muito importante. Não quero que a ginástica seja o esporte da moda, que a ginástica seja o esporte que siga aí, trilhando o caminho do sucesso, das vitórias, mas num bom ambiente. Vamos afastar aqueles que criam, que fazem mal aí a crianças, adolescentes, a pré-adolescentes. Não podemos aí ser coniventes com tudo isso, olhar e achar que é tudo normal e a culpa é do alto rendimento. Isso não é culpa do alto rendimento, é culpa das pessoas que não sabem cuidar de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Doutor Rafael, um grande abraço, muito obrigado e sucesso para o senhor. Legal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Contem comigo. Agradecendo ao doutor Rafael Paiva, que participou aqui do A Bola Não Para. Aproveito você que está acompanhando a live, mandou mensagem no chat. Tem alguma dúvida? Mande também aí ao final do vídeo. Eu vou até encaminhar o doutor Rafael, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir essa licença ao doutor Rafael e até encaminhar, se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida a respeito, e que esse vídeo possa encorajar mais pessoas. E para você que comete e está assistindo, comece a repensar o que você faz, porque a gente vai continuar em cima do caso, do assunto, para tentar aí evitar esses novos casos que lamentavelmente surjam aí o esporte brasileiro. Um abraço a todos, até a próxima.